Corpos marcados. Bairro de sangue. Durante séculos, subculturas se organizam em torno de símbolos desenhados na pele. Para os ticanos, a tatuagem é como um fio de malha que vem ajudando a tecer histórias em preto e cinza há décadas. As tatuagens que fiz têm tristeza, têm dor, representam a vida na prisão em que vivi. O estilo define a cultura suburbana dos ticanos de Los Angeles. Nada abate o realismo do preto e cinza, o sombreamento suave, os retratos. Acho que é o que mais impressiona as pessoas. Fred Negrete é um dos artistas originais do estilo de tatuagem ticano. Ex-membro de uma gangue conhecida como Sangra, ele saiu da prisão há poucos anos. Ao crescer, Fred passou por lares adotivos e centros de detenção juvenil até acabar na prisão. Mas foi atrás das grades que ele descobriu sua vocação. Me colocaram no tanque de contenção para esperar pelo julgamento e trouxeram um cara. Aí eu olhei para ele e pensei, uau, nossa, esse cara, ele é durão, né? Fred ficou extasiado com as tatuagens em estilo ticano. Ele tinha um Lopes Maravilha escrito bem aqui. Tinha também o rosto de uma mulher no braço. Tinha um Jesus no outro braço. Tinha uma cruz, uma faixa, um coração, alguma coisa assim. E eu fiquei impressionado com aquelas tatuagens. Ele era um cholo. Cholo. Cholo é um termo para o ticano que vivia ao estilo das ruas nos anos 60 e 70. Eles adotaram um estilo único de vestir. Uma calça bege larga e uma camisa de botões abotoada no pescoço. Fred aprendeu a fazer uma máquina de tatuar improvisada. É simples. Solde uma agulha em um cabo de escova de dentes. Então, aos 13 anos, eu já tinha esse braço coberto por tatuagens manuais. Eu me uni à gangue, a Sangra. Eu era um cholo. Conhecida como uma das gangues de rua originais de Los Angeles, Sangra foi formada nos anos 40 para proteger seu bairro San Gabriel. O nome da gangue é o diminutivo de San Gabriel. O logo do super-homem serve como um sinal codificado para os membros da Sangra, adotado por causa do S proeminente. E VSGR significa Barrio Sangra Rifa, que a gangue traduz como Bairro San Gabriel. Você precisa amar o lugar onde você mora, a ponto de poder levar um tiro por eles, pelo seu bairro. Era como a vida no Velho Oeste. Naquela época todos andávamos armados. Todos na avenida viam Fred e a gente. Todo mundo sabia que estávamos sempre armados. Fred, que aderiu à gangue em 1969, era conhecido como o Coyote. Era o meu nome na vizinhança e foi dado pelos meus amigos. Eu sempre estava em confusão. Sempre levava uma facada. E aí, eles me apelidaram de Willy Coyote por causa do papaléguas, que ele sempre estava caindo de um penhasco, levando uma rocha enorme na cabeça. Em 1970, uma violenta guerra estourou entre Sangra e seu principal rival, Lomas. A violência logo evoluiu de socos e facadas para tiroteios fatais. Lomas era um bairro muito maior que o nosso. E de repente os caras vieram atirando na gente. Eles entraram nos carros e bam! Um companheiro era morto, entende? Os mais velhos em San Gabriel imploraram pela paz, mas Fred e sua gangue tinham outra ideia. Eu pensava, não, nós temos que lutar. Precisamos revidar, esses caras estão vindo aqui nos matar. Precisamos lutar. Fred foi preso por posse de armas de fogo e enviado à prisão. Atrás das grades, ele focou sua atenção em se tornar um artista da tatuagem.
Lá todos tinham muitas tatuagens. Agora, imagine eu tatuando todos os dias, constantemente, por volta de 1 ano e meio. Pois é, eu fiquei muito bom nisso. A tatuagem na prisão é ilegal. Os prisioneiros improvisam secretamente as máquinas de tatuar com materiais refugados para evitar a detecção. Todos queriam tatuagens de garotas, mas um ticano iria querer especialmente a garota Charra. Garota Charra. A garota Charra é um ícone ticano. Ela é frequentemente retratada usando um sombreiro e um cinto de armas cruzando o peito. A imagem remete às mulheres que lutaram durante a Revolução Mexicana. Este é apenas um modo para nós, ticanos, nos identificarmos com nossa raça, com o nosso senso de orgulho e o senso de machismo. Nós somos guerreiros, somos soldados. Mais tarde, Fred projetou uma das tatuagens ticano mais comuns. Sorria agora, chore depois. Eu estava folheando uma revista e eu vi o anúncio de uma escola para atores e havia uma máscara na propaganda, a máscara da comédia e tragédia, que representa a dramaturgia. E uma das canções antigas mais boa que os ticanos ouviam era intitulada Sorri Agora, Chore Depois. Para os membros da gangue, isso significa que a fraqueza deve ser ocultada, o choro contido até que você esteja seguro no lado de fora. Os trabalhos de Fred eram tão impressionantes que até os guardas notaram. Eles diziam, nossa, e antes que eu pudesse imaginar, eles estavam na minha cela fazendo tatuagens também. Fred tinha 20 anos quando foi solto. Ele conseguiu trabalho como tatuador no Good Time Charlie's Tattoo Land, a leste de Los Angeles. Nós tínhamos um grande estacionamento e todos ficavam lá, com os seus carros, com as garotas e... Bom, era uma farra. Fazíamos muitas tatuagens. Então, de repente, eu estava fazendo o que eu amo, o que eu sei, o que eu estimo, e ainda estava sendo pago por isso. As coisas começaram a melhorar para mim. A reputação como o tatuador ticano mais famoso do país cresceu rapidamente. Quando conheci o Fred, ele já era meu ídolo há cerca de 4 anos. Ele tatuava sem desenhar, eram as coisas mais lindas já feitas. Eu era o único ticano, cholo, que estava trabalhando no âmbito profissional. Mas as ruas nunca estiveram longe. Eu nunca imaginei que o estilo de vida que eu adotei, que eu promovi, o conflito que eu ajudei a começar, a batalha que lutei vigorosamente, voltariam para me assombrar do jeito que foi. Em 2004, Fred vivia em Hollywood com seus 2 filhos, Isaiah, de 24 anos, e Frost, de apenas 16. Fred sofreu como pai solteiro, especialmente com Frost. Ele parecia muito com meu pai quando era jovem. As meninas morriam por ele. Ele estava sempre fora. Ficava entediado rápido e estava sempre fazendo alguma coisa. Quando Frost chegou em minha casa, ele começou a querer viver outra vida. Parecia que ele queria seguir os meus passos no meu próprio bairro, nas ruas que eu dominava. As tatuagens podem ser um símbolo do orgulho cultural. Para os ticanos em Los Angeles, ser marcado é uma tradição. A tatuagem conecta gerações e serve como lembrança para o sangue derramado nas ruas do bairro. Nos anos 30, imigrantes mexicanos começaram a se amontoar nos bairros, ou barrios, através de Los Angeles. Eles eram marginalizados e logo formaram gangues com base em territórios.
Jovens usando ternos Zoot e falando uma fusão de inglês e espanhol, autodenominavam-se pachucos. Uma das tatuagens ticano mais antigas, a notória Cruz Pachuco, logo começou a se proliferar. Feita entre o polegar e o indicador da mão esquerda, a tatuagem indicava associação a uma gangue. A violência nos bairros alcançou a notoriedade pública com as rebeliões dos ternos Zoot de 1943. Exército norte-americano acaba com a rebelião. Era o início das disputas raciais que assolariam Los Angeles pelos próximos 50 anos. Crescer no leste de Los Angeles, sabe, foi difícil. Eu passei pela pobreza, passei por batalhas e lutas. Não importava a situação, podia ser o que fosse, tentando sobreviver financeiramente ou então numa guerra. Nos anos 60, os pachucos cederam lugar aos gangsters cholo. A gente usava calças largas, 5 vezes o nosso tamanho. E tudo tinha que ser perfeitamente passado, sabe? Eu acho que o resto do mundo não sabia o que pensar da gente. Nos anos 70, o tráfico doméstico de drogas explodiu e a violência de gangues aumentou. Mais e mais ticanos foram parar atrás das grades, onde a tatuagem tornou-se parte da identidade da gangue e união do grupo. Um dos locais importantes onde as mentes se encontravam e a cultura era compartilhada eram as instituições. O estilo ticano prosperou quando a técnica da linha fina criada na prisão se tornou dominante. Os ticanos não queriam cor, porque preferiam o estilo prisão, o estilo ticano de tatuagem, sem cor, com linhas finas, suaves e sombreamento cinza. Logo, ícones de Los Angeles como Charlie Cartwright e Jack Rudy estavam difundindo o estilo preto e cinza. Costumávamos andar pela Avenida Whittier e quando vi a Good Time Charles, nós paramos e vimos seu trabalho e eu pensei, uau, esse é o estilo da prisão com um toque profissional. David Oropesa é um ex-membro de gangue que vive em Compton, no sul de Los Angeles. Esta peça foi feita por Fred Negrete. O bairro costumava vir aqui, o V3 no centro. Compton, bairro 3, era o bairro em que vivia na época. Agora, ter algo assim pode matar ou arranjar muitos problemas. David é tatuado dos pés à cabeça ao estilo ticano. Seu corpo é uma tela viva para tatuadores ao redor do mundo. Ter as tatuagens feitas em você é como tatuar a alma. Embora use tatuagens, isso é o que eu sou. Sou apenas um adepto, eu as uso. É uma arte. Muitos dos grandes tatuadores trabalhando em Los Angeles estão representados em algum lugar em sua pele. David está sendo fotografado por Edgar Royal, editor da revista Lowrider Art. Eu quero fotografar várias tatuagens dele. Ele tem trabalhos de muitos grandes artistas. A maioria das tatuagens de David segue o tradicional estilo preto e cinza. O preto e cinza, quando feito corretamente, com sombreamento e tudo, é mais vivo. É como assistir aos filmes de Humphrey Bogart. Se fossem feitos em cores, isso provavelmente estragaria a coisa toda, entende? David tem 2 retratos de Emiliano Zapata, um dos líderes da Revolução Mexicana de 1910. Imagens de Zapata, Pancho Villa e outras figuras da luta do México pela independência são escolhas populares para os ticanos. Imagens múltiplas lembram sua fé católica.
Tatuagens religiosas são particularmente populares na comunidade Chicano. A estátua da Virgem Maria segurando o corpo de Jesus tem um significado especial. Quando fiz esta tatuagem foi para todos aqueles que eu conhecia e que já haviam falecido, meus amigos, colegas, pessoas que conheci, membros da família. Foi um pouco para todos. Pequenas imagens religiosas foram feitas em cada um de seus dedos. Uma imagem pequena em um dedo é muito difícil de ser feita. Consomem muito tempo, eles levam 2 ou 3 sessões para fazê-las. Este aqui é Jesus. Jesus Cristo. Isto é uma rosa, isto é uma cruz. Isto aqui é um escudo asteca. Neste dedo aqui, provavelmente colocarei o Dia de los Muertos, a caveira do Dia dos Mortos. Dia dos Mortos. 1º de novembro é o Dia de los Muertos, Dia dos Mortos. É um momento para a família e amigos celebrarem e orarem pelos entes queridos que já se foram. David imortalizou seu falecido irmão mais velho, Big Tino, com uma tatuagem. Por alguma razão, a família não tinha fotos dele. Esta é a foto tirada na prisão. Eu fiz a tatuagem com base nela. O corpo de Big Tino foi encontrado retalhado quase irreconhecível em 1991. No necrotério, David foi capaz de identificá-lo por causa de uma única tatuagem em seu braço, feita por Fred Negrete. Fred havia alcançado o sucesso como tatuador, mas as ruas nunca estiveram longe. Em 2004, Fred estava morando em Hollywood quando seu filho caçula, Frost, veio viver com ele. O garoto começou a vagar pelo antigo e conturbado bairro San Gabriel de Fred. Tentei dizer para ele, volte para casa e tudo mais, e aí ele saía sem permissão. Então comecei a ouvir histórias de que ele estava andando com uma gangue. E que estava, na verdade, seguindo os meus passos. Frost estava andando com o Sangra, a antiga gangue de Fred. Fiquei muito preocupado. Eu não queria gritar com ele ou pregar um sermão, mas queria dizer, olha, você vai ficar em casa, não vai a lugar nenhum. Na manhã seguinte, Frost havia partido. Então Fred recebeu um telefonema que jamais esquecerá. Recebi um chamado dizendo que ele havia caído na rua morto. Levou um tiro na cabeça. Em um conflito, em uma guerra, que eu ajudei a começar. Que eu promovi, entende? Frost havia saído com o Sangra quando foi alvejado uma única vez a queima-roupa. Sua morte atingiu Fred duramente. É a pior coisa da vida. É a pior coisa. Tive um tempo difícil porque eu já tive em tantas situações de violência de gangues, tiroteios, desviando de balas. E eu fico me vendo na posição dele, imaginando o medo que ele deve ter tido, ou a dor que ele deve ter sentido. Quais foram seus últimos pensamentos? São coisas que eu tento manter longe da minha cabeça, mas que continuam a me atormentar. Ah, foi tão doloroso. Eu me odiei. Eu me odiei porque eu amava meu filho, cara. Ah, como eu o amava. Para os chicanos de Los Angeles, ser marcado é um ritual de passagem. Ser tatuado representa a cultura forte e os danos causados pela violência de gangues. Eu represento desde que era jovem. Midge Loco, um cantor local de hip hop, fez um rap sobre esse estilo de vida. A gente fala sobre nossa vida, a vida de gangue, as lutas, a vida nas ruas e as coisas que a gente passa. O avô de Midget era Pachuco e seus tios cholos originais.
Esse era o meu exemplo, entende? Era para eles que olhava e pensava, quero ser um gangster como eles. Eu gosto do respeito dos que gozam. Tudo que eu conhecia era a vida de gangue. Midget Loco cresceu admirando os membros de sua família. Ele saiu recentemente da prisão coberto de preto e cinza. Eu cresci querendo ser tatuado. Minha primeira tatuagem foi o meu bairro, o meu orgulho, entende? Até hoje é o meu orgulho. Eu amo o meu bairro de todo o coração. Boyle, as tatuagens de Midget retratam seu bairro. Midget da primeira Flats. Esse é o meu bairro. Isso é o que eu sou hoje, é o que me faz. É por ele que eu morreria. E quase morreu. Midget tinha 17 anos quando foi baleado nas costas. Eu fui alvejado bem nas costas, bem aqui. A bala foi em direção à espinha, ricocheteou no estômago e se alojou na costela bem aqui. Então levei um tiro nas costas e a bala está aqui na minha costela. Ela estourou metade do meu rim, pâncreas e outros órgãos. Estragou meu lado esquerdo. Mas quer saber? Passei por isso para viver a vida de gangue, entende? A cicatriz está no meu bairro, os flats do bairro. Deixei a cicatriz bem no meio deles, como se fossem cortados ao meio. É uma pequena lembrança do que passei pelo meu bairro, entende? Midget Loco nunca esquecerá o quanto passou perto da morte. Ainda aqui. Eu tenho estes olhos na nuca, porque todo o tempo tenho que guardar minhas costas, entende? E eu tenho ainda aqui, porque depois de ser baleado, ainda estou aqui. A cabeça de Midget é coberta por imagens inspiradas em seus ancestrais astecas. Eu tenho o deus Azteca do Sol no topo da cabeça. É uma imagem poderosa, o deus Azteca do Sol. O deus Sol era a divindade mais referenciada na religião asteca. Ele era considerado o líder dos céus, pois o sol, ao nascer e se pôr, era visto como prova da vida após a morte. Essas são minhas raízes, entende? É de onde eu venho. Sou descendente da tribo Mexica, tribo Azteca. David Alvarado, conhecido como Lion, fez o trabalho asteca na cabeça de Midget. Essa aqui ilustra eu e minha esposa quando eu fui pra prisão. Dá pra ver a ampulheta aqui no fundo. Que significa o tempo. E minha esposa tá aqui no meio, entrelaçada. Lion é um artista de rua. Ele trabalha na sua cozinha, tatuando membros de gangue e amigos que querem tatuagens ao estilo da prisão. Eu comecei a tatuar quando era adolescente. Foi quando me apaixonei por isso. Mas me aperfeiçoei quando estive preso. Na prisão, você precisa saber o que está fazendo. Porque ninguém lá aceita menos que isso. O trabalho de Lion reflete a tradição do estilo ticano preto e cinza. Venho fazendo o trabalho seguindo o estilo da prisão. Entende? As faces sorri agora e chore depois, as correntes, corações. Eu faço tudo isso e tudo acaba refletindo a dureza da vida na prisão. Lion continua a improvisar as próprias máquinas segundo técnicas aprendidas na prisão. O motor eu peguei de um Walkman. Lion fez as próprias agulhas afiando cordas de violão. A tinta que ele usa também é caseira. Eu aprendi que a melhor maneira de fazer uma boa tinta é com óleo e shampoo para bebês. Porque não tem fragrância, não queima a pele e não irrita. E é essa mistura que dá os melhores resultados. Lion prefere suas ferramentas projetadas na prisão ao equipamento profissional. Prefiro produzir a minha tinta, prefiro produzir a minha agulha, montar a minha máquina, criar o trabalho à mão livre, fazer isso, aquilo, fazer todo o trabalho básico. Pode me tomar mais tempo, mas é a emoção, a satisfação que tenho. Eu tento manter o mundo cultural e tudo o que tem base nisso vivo. Eu amo o meu povo e uso as lutas do dia a dia para criar a minha arte. As tatuagens em estilo prisão de Lion estão em alta. Os ticanos querem este toque prisional. O toque da prisão é como uma pessoa para mim
que fez muitos trabalhos na cadeia e trouxe o que aprendeu para as ruas. Você pode ver a diferença entre a tatuagem de loja e o mau estilo preto e cinza feita por alguém da prisão ou alguém das ruas. É difícil de escrever, mas tem alguma coisa nisso que é mais original e me leva de volta ao lugar onde estava. Muitos dos clientes de Lion cumpriram pena, e suas tatuagens são prova disso. As teias de aranha significam confinamento, como o lugar onde eu estava. Quer dizer, eu estava preso e essa aranha com a caveira significa... Bom, para mim, embora a aranha seja calma e quieta, ela pica se for provocada. Atualmente, Lion está trabalhando no retrato de um guerreiro asteca com um olho costurado. Esse cara aqui é um guerreiro que já fez muita coisa. Ele pode ser um guerreiro que já está enfadado, cheio das coisas. Da vida, das lutas, de tudo. Ele foi derrotado. O guerreiro representa as lutas pela sobrevivência, comuns a membros da comunidade. Tudo bem, segura isso por um segundo. A máquina funciona com pilhas alcalinas normais. Posso usar um adaptador para eletricidade, mas desse jeito é mais prático. É melhor para mexer. Eu vou a festas de garagem, tatuo os amigos na garagem, aonde quiser. Sempre posso levar a máquina comigo. Lion tem um processo especial próprio para conseguir as variações de preto e cinza que quer. O que faço é deixar o sangue sair. Ele lava a tinta. Eu posso conseguir diferentes tipos de sombreamento só com isso. As tatuagens de Lion foram todas feitas na prisão. A águia nas suas costas tem um significado especial para os ticanos. Símbolo asteca de um guerreiro, ela também figura na bandeira mexicana. Para Lion, ela serve como uma lembrança do estilo de vida na prisão para o qual ele nunca mais quer voltar. A águia que tenho nas costas definitivamente representa a liberdade. Eu a fiz no mesmo dia em que fui libertado. A prisão não vai nos Os ticanos ao sul da Califórnia são marcados com imagens que representam sua cultura distinta. As tatuagens ligam o passado ao presente. São lembranças permanentes da história antiga. Goet Silva, um tatuador do México, fez de si mesmo uma peça ambulante de arte. Ele tem vários piercings e implantes decorativos colocados sob a pele. Uma de suas tatuagens é um fígado. Eu tatuei um fígado, que é o de Mictlantecuhtli, o deus do submundo. Eles achavam que a alma ficava no fígado. A família de Goet tem um histórico de doença no fígado. Por isso, o órgão está doente e escurecido. Para mim, ele representa a minha família e, ao mesmo tempo, o submundo e a cultura relacionada a isso. Os astecas acreditavam que tudo precisava morrer para renascer. Eu decidi fazê-lo desse jeito por causa da doença. Mas, ao mesmo tempo, ele também me traz vida. O trabalho de Goet tem raízes nas imagens antigas maias e astecas. Em algumas culturas, as tatuagens concedem poderes míticos ou são consideradas como tendo propriedades curativas. Goet acredita piamente que as tatuagens têm a habilidade de mudar a vida de seus clientes. Um deles era alcoólatra. Eu tatuei ele com a imagem de uma divindade, El Pulque, que é uma bebida alcoólica do México usada para fazer diferentes rituais. Nós tínhamos uma divindade maia chamada Itzamá, que também possuía poderes de cura. Ser tatuado o ajudou muito com o problema do alcoolismo. Ele não bebe mais. Goet quer enfatizar um lado único da cultura ticana e mexicana. Muitas das tatuagens de Goet descrevem os terríveis rituais astecas nos quais estima-se que 20 mil vidas humanas eram oferecidas em sacrifício por ano.
uma das minhas favoritas, chamada de Tipitoti, é um ritual feito para renascer, para a primavera também. Então, nesse ritual, a pessoa é sacrificada. O coração é removido e a pele retirada do corpo, junto com a pele do rosto. Um sacerdote veste a pele do morto, também a pele da sua face. Essa era uma maneira de morrer para renascer. Goethe está trabalhando na tatuagem de Huihuiteotl, o deus asteca do fogo. Ele representa a luz, o calor e a vida. Goethe é um dos únicos caras que eu conheço que faz imagens que poucas pessoas conhecem. Quer dizer, ele faz divindades, energia e símbolos que representam tanta cultura e tanta verdade. É através da tatuagem que Goethe ajuda os ticanos a se conectarem com seus ancestrais. Eles têm a necessidade de pertencer a um lugar ou a alguma cultura que perderam. Através das tatuagens, eles encontram o simbolismo que os faz pertencer à cultura. Fred Negrete foi assolado pela culpa após seu filho Frost ser baleado e morto. Ele morreu por causa de um estilo de vida que eu promovi. Eu peguei aquela arma. Eu quis lutar. Alguns amigos quiseram lutar. Outros quiseram se esconder. Mas um punhado de nós lutou e nós lutamos como guerreiros. E esse conflito dura até hoje. E agora, 30 anos depois, meu filho perdeu a vida. É devastador. Após a morte dele, eu não pude viver mais. Fred voltou para as ruas. Eu não queria ouvir o nome dele. Eu não queria nem ver uma foto. Eu mergulhei nas drogas. Eu descobri que a heroína me mantinha insensível às coisas. Eu podia trabalhar, mas, de repente, eu não ligava para mais nada. Mas ele se importava em tomar a próxima dose. Esse hábito acabou por levá-lo à prisão por posse de drogas. Na verdade, o meu passado, quando jovem, não me ajudou muito. Eu fui direto para a prisão. E aí, eu me vi naquela idade. Puxa vida, depois de todo o sucesso, depois de mudar tantas coisas, na prisão de novo. Uau! 30 anos haviam se passado desde sua última pena na prisão. É muito violento. E os lobos estão lá. Se não se comportar, eles te comem vivo. Isso manteve minhas habilidades de sobrevivência. Entende? Me fez querer viver. Fred cumpriu sua pena na prisão Folsom, uma das instituições de segurança máxima dos Estados Unidos. Ele homenageou a vida do filho com uma tatuagem. O pássaro já estava aqui. Mas eu quis adicionar descanse em paz, Frost. Então eu coloquei a frase ao redor do pássaro. E pássaros e borboletas, para nós, representa a liberdade. Eles têm asas, eles podem voar. O tempo detido o fez retornar às raízes como tatuador de prisão. Todo o tempo que eu estive em Folsom, eu tatuei todo dia. Todo dia. Foi como voltar às minhas raízes. Eu explorei a tatuagem ao máximo no mundo profissional. E de repente, lá estava eu. De volta à prisão, improvisando de novo aquelas maquininhas. Fred cumpriu 1 ano e foi solto em 2005. Ele completou um programa de 12 passos e está fazendo o possível para se manter limpo. Agora, Fred trabalha para Mark Mahoney no Shamrock Social Club. Mark Mahoney foi uma das principais pessoas que levou o estilo ticano, negro e cinza, para um nível superior.
usando o braço inteiro como tela para o retrato. As imagens têm fundo e parecem uma única tatuagem que flui. Mark admira o trabalho de Fred desde o início dos anos 80. Com o Fred é pura mágica, entende? Ele se senta e desenha sobre a pele com a caneta, faz um esboço rápido e sempre dá tudo certo. Mark pediu a Fred para criar uma tatuagem para suas costas. A tatuagem chicana, topo de linha, é a Virgem de Guadalupe é uma imagem do século XVI de uma aparição da Virgem Maria para um jovem asteca convertido ao cristianismo. Era isto que o Mark queria. Mas ele queria que eu fizesse do meu jeito, que eu desse o meu toque na face, segundo o meu estilo. É como uma tatuagem gangster à moda antiga. Uma das tatuagens mais comuns era a cabeça gigante de Jesus ou de Maria. A peça inteira levará entre 20 e 25 horas para ser concluída. A ideia do preto e cinza é fazer um cinza o mais suave possível. Nós não queremos ver marcas, só tons escuros e claros. Tudo tem de ser suave, como uma mistura que vai do claro para o escuro. É a arte mais bonita do mundo para mim. Há o sombreamento que pode ser feito na pele com a máquina de tatuar. As graduações do escuro para o claro. É incrível, rapaz. A técnica preto e cinza parece vencer o teste do tempo. Uma tatuagem em preto e cinza, se feita corretamente, ficará boa por anos e anos. Fred retorna sempre ao bairro San Gabriel, onde seu filho foi baleado e morto. Eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 14 anos, o que já faz bastante tempo. Eu tô com 38. Pra mim ela significa que se ficar preso na teia, você pode não conseguir sair, entendeu? A maioria o recebe bem. Outros não. Corpo Marcado está explorando o mundo preto e cinza das tatuagens Chicano. Fred Negrete é um dos pioneiros do estilo Chicano de tatuagens. Seu filho, Isaiah, tem a tatuagem da gangue Sangra do bairro San Gabriel. É um sinal de respeito pelo bairro e pelos outros. Isaiah começou a ser tatuado aos 14 anos de idade. Ele queria ser como o pai. Ele é um tatuador excelente. Me ensinou a fazer, me colocou no negócio. Eu o amo por isso. Agora ele trabalha com Fred no Shamrock Social Club em Hollywood. Essa aqui foi a primeira tatuagem que o Isaiah fez em mim. Bom, eu sempre tive preguiça de ser tatuado. Ela está coberta, mas tem 2 rosas lindas e uma adaga com uma lâmina ondulada. Isaiah tem mais tatuagens à espera de Fred. Essa é a tela, é minha próxima tela. É a tela, isso aí. Vamos raspá-la e... Ele vai cobrir minhas costas inteiras. Ele sempre diz, já viram as minhas costas? E as pessoas respondem, não, aí se junta, ele levanta a camisa não tem e nada aí. O corpo de Isaiah é um tributo ao pai e ao irmão caçula Frost. Ele fez 2 tatuagens em memória do irmão, ambas de autoria do pai. Na primeira, Frost está de óculos escuros e bandana. Coloquei um calendário azteca em volta. Em cinza claro, como uma aura. Que representa nossa cultura e nossa herança. Os sinais de gangue são claros. O VSGR significa Barrio Sangra Rifa. Barrio significa bairro. Sangra quer dizer San Gabriel. O lenço azul representa o sul da Califórnia. A segunda tatuagem é uma foto no meio de 2 anjos.
Essa eu fiz no pescoço, pra ver o rosto toda vez que eu me olho no espelho. Fred está refazendo as letras abaixo do retrato. Ele está finalmente superando a intensa dor causada pela morte de Frost. Agora eu posso pensar no Frost. Eu tenho uma foto dele e eu posso lembrar de quando ele era bebê. Eu lembro do amor que eu tinha por ele. Agora eu posso viver. E se eu morrer amanhã, eu vou morrer um homem feliz, vou morrer um homem são e também sóbrio. Um homem que viveu bem. Frost Negrete morreu em 2004, com um único tiro na cabeça. Fred ainda retorna às ruas de San Gabriel, onde a vida de seu filho terminou em um instante. Quando as coisas não dão certo pra mim, nas lojas de tatuagem, onde for, eu volto pro meu bairro e me estabeleço aqui e tatuo os meus amigos. Eles sempre cuidam bem de mim. Agora, eu já tive que fazer isso algumas vezes em minha carreira. Empacotar as coisas e voltar pra San Diego. Sua marca é comum aqui. Olha essa do meu amigo. Eu fiz este guerreiro asteca. Esta é a águia guerreira. E Fred continua a tatuar símbolos de gangues. Este é o nosso logo Sangra, o S do super-homem. Velhos e jovens usam suas tatuagens. Este é um dos meus orgulhos e alegrias. Isto, é claro, é a missão de San Gabriel. Esta é uma cidade missionária. San Gabriel está envolta em videiras. Fizemos isso 13 anos atrás. Fred tem uma história aqui. Ele sempre volta às origens. Este é o meu grande amigo Kelly. Nós somos amigos há muito, muito tempo. Eu o tatuo há anos. Kelly é tão dedicado que usa a marca Sangra na testa. Os conflitos com gangues rivais e com a polícia continuam. Fred é tratado como herói pela maioria, mas não pelos policiais. Fred e Isaiah estavam se divertindo com amigos quando a polícia de San Gabriel apareceu. A guerra sangra-lomas de 40 anos ainda não acabou. Para os policiais, este encontro pode ser um sinal de problemas. Isaiah Negrete é isolado e revistado. Fred e Isaiah contam com os amigos Sangra quando retornam ao bairro San Gabriel. A força da tradição é grande e a arte ao estilo ticano continua a refletir anos de luta e perseverança. Eu sigo em frente porque é isso que me faz o que sou hoje. Eu sei que o meu povo é muito forte. Não posso deixar o meu povo mal. David Oropesa continua a adicionar novas tatuagens ao corpo. Ele tem planos para sua pele para quando morrer. Soube que os japoneses, depois que você morre, retiram sua pele e a conservam. A arte é mantida. Lion continua E ao longo dos anos que esse tipo de estilo, esse tipo de cultura, entende, nunca vai morrer. Não irá a lugar algum. Ele irá se definir e ficar melhor. A influência ticano pode ser vista no mundo das tatuagens. O estilo dos traços finos domina e a técnica do preto e cinza foi muito além dos limites das ruas do sul da Califórnia. Eu viajo muito para a Europa e faço convenções ao redor do mundo. Todas as formas de arte cruzam fronteiras. O que começou nas prisões é agora parte da cultura pop. O que os ticanos faziam antigamente é o que a sociedade está fazendo agora. Para mim é fantástico ver todos os jovens talentos e todas essas tatuagens incríveis. Elas não acabaram, elas prosperaram e agora estão no mundo inteiro. É a nossa marca.